E aí, galera, tudo bem com vocês? Olha só, na aula de hoje de redação, nós vamos falar um pouquinho em relação à introdução da dissertação argumentativa. Vamos ver aqui 10 tipos de introdução e eu creio que a maioria delas vocês já conhecem, tá? Vamos perceber as mais clichês, as mais simples, aquelas que nunca deixam a gente na dúvida de como iniciar a nossa dissertação, tá? De cara, nós vamos ver a introdução declarativa, ela é uma das consideradas mais simples, assim como também a introdução conceitual, ou por definição. Mas eu vou explicando ao longo do slide esses tipos de introdução. Então, vamos lá. O que é que a gente tem que saber em relação a introdução dessa dissertação? Primeira coisa, compreender a proposta. Lembrar sempre, pessoal, que os textos motivadores vão ser textos norteadores para vocês. O Enem ele vai trazer geralmente 1 a 3 textos, né, utilizando a linguagem verbal, no caso uma notícia, uma reportagem, um trecho de uma pesquisa. Vai trazer representação visual, né, por meio de HQ, de charge, de cartoon. Sempre vai ficar entre 1 a 3 textos. Geralmente a gente verifica 2, particularmente um com linguagem verbal e outro com linguagem mista, né, que é a questão dos HQs, ou somente pela questão visual, né, através de imagens. Então é importante a gente compreender o que é que esses textos motivadores estão querendo repassar para nós. E a partir da interpretação que a gente vai fazer desses textos motivadores é que a gente vai criar a tese, né? O que a gente sabe, o que a gente pensa sobre aquela problemática que ele está expondo para nós. É interessante também que a gente perceba o tema, né? O que realmente a dissertação vai querer que o que realmente vai ser avaliado, né? Qual a problemática que ele quer que eu desenvolva minha argumentação, que eu crie as minhas intervenções. Então, toda vez quando a gente faz a leitura dos textos motivadores, a gente tem que ter em mente que ele já está nos dando uma perspectiva em relação àquele problema, tá? A gente não pode ficar em cima do muro. A gente tem que ou ficar de um lado A ou ficar de um lado B, tá? A gente não pode dizer que não sabe se posicionar em relação àquele problema. Preparar o repertório sobre, né, o repertório a partir ali da minha introdução, onde eu vou expor as minhas duas ideias, eu tenho que trazer um repertório sociocultural, o que é que eu sei sobre aquela problemática, e aí eu vou desenvolver nos meus 2 desenvolvimentos, tá? Chamar muita atenção em relação à estrutura da minha dissertação, uma introdução, 2 desenvolvimentos e uma conclusão. Iniciar ali uma introdução com até 7 linhas é o suficiente para que você traga o tema, exponha a sua tese e compõe ali as 2 ideias que você vai trabalhar nos seus 2 desenvolvimentos. E o que é preparar esse repertório? A gente tem que saber sobre o conteúdo que a gente vai explorar dentro da argumentação, algum conceito que pode ser associado ao tema, né? E aí eu trago muito aquela questão dos exemplos, dos conceitos em relação a todas as palavras que estão envoltas em relação àquela temática. Que argumento eu posso usar para validar o meu ponto de vista, né? Um argumento de uma situação que aconteceu, um argumento através do pensamento de um filósofo, de um estudioso, então de uma comprovação científica. Como citar algum nome expressivo respeitando no meio acadêmico? Né? Lembrar que para fortalecer o seu desenvolvimento, ou até mesmo na sua introdução, porque também é válido, trazer o nome de um estudioso da área. E quando você cita esse estudioso, geralmente é importante que você traga também uma citação, né? Uma fala dele, uma temática que ele trabalha.
Citar algum dado, como, por exemplo, reportagem, literatura, música, cinema, e cuidado, tá? Evitar citar novelas e livros de autoajuda. Então, cuidado ali com os livros de autoajuda do Paulo Freire. Você gosta de utilizar o Paulo Freire, mas tome cuidado com alguns livros, tá? Traga mesmo citações, se você souber de cabeça, ou então cite a temática que ele gosta de trabalhar, tá? Planeje o seu texto. Lembrar a estrutura argumentativa, né? Como eu já tinha dito, a estética ela é muito importante na hora que o corretor vai pegar a sua dissertação. Use o conhecimento adquirido na escola e em suas leituras, aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento. Lembrar que a dissertação argumentativa, ela trabalha muito com a interdisciplinaridade, trazer a filosofia, trazer a biologia, a presença da língua portuguesa a gente já vê em toda a produção textual, mas eu posso trazer diversas áreas para poder compor o meu repertório. Ligue sempre a conclusão com a introdução, né? Geralmente, quando a gente vai iniciar a nossa conclusão, a gente sempre faz aquela retomada da introdução. Na conclusão, sempre dê uma sugestão para melhorias, ações conjuntas ou propostas de ação. Tá? Lembrar, a conclusão não é somente você finalizar o seu texto, mas sim você trazer ações que possam ajudar o que você expôs nos seus dois desenvolvimentos. Se você expôs dois problemas, então na conclusão você tem que trazer soluções e intervenções, pelo menos que amenize essa situação que você citou nos dois desenvolvimentos, tá bom? Nunca esquecer, se você citou dois, traga a solução para as duas ideias. Dicas para... Opa. O que é que eu tenho que ter em mente aí na minha introdução? Apresentar o tema logo no início do texto, tá? Lembrar que a primeira oração a gente chama de contextualização. É importante a forma como você vai contextualizar aquela problemática. Tem que trazer o tema, né, o que foi exposto na proposta da redação, trazer a sua tese, mais uma vez, o que você pensa sobre aquela problemática que está sendo exposto, e também na introdução expor as duas ideias que vão ser defendidas no seu desenvolvimento. Tá? Tem que ter essas três partes na sua introdução. Elas são imprescindíveis para a criação da sua dissertação argumentativa. A sua tese, a exposição do tema e as duas ideias que você vai desenvolver. As frases escritas em ordem direta dão mais clareza ao texto. Né? A ordem direta tem o sujeito, o verbo e seus complementos. Tomar muito cuidado ali com as frases na ordem inversa ou indireta. Professor, eu posso utilizar? Pode, mas como os corretores de redação eles tendem a ter um tempo muito curto para poder fazer a correção, quanto mais claro você for, mais rápida vai ser entendida a sua dissertação, tá? Eles não vão perder tempo para poder ler novamente a sua dissertação e compreender o que você quis expor, tá? Tem que lembrar também a questão dos corretores, tá, pessoal? Eles têm uma grande quantidade de dissertação para poder fazer a correção, então eles corrigem muito rápido. Eu já vi reportagem que um corretor corrigiu uma prova em 40 segundos, tá? Até porque o valor que é pago pelas correções é muito baixo, então eles têm que fazer várias correções para ter pelo menos um valor significativo. Defenda seu ponto de vista sem ferir os direitos humanos, tá? Lembrar ali da competência 5. Evitar generalizações e lugares comuns, tá? A questão do senso comum é algo que todo mundo sabe. Tomar cuidado com alguns advérbios afirmativos, por exemplo, com certeza, o certamente, o sempre, ou o nunca, né, de negação. Todo político é corrupto. Tomar muito cuidado com essas afirmações. A gente não pode generalizar, né? Nem todo político é corrupto, apesar de que a maioria seja, né? A gente vendo assim de forma
nas notícias. Nós temos aqui outras expressões que a gente também tem que tomar cuidado, como a nível de, entre outras tantas, hoje em dia, na atualidade, na contemporaneidade, tomar muito cuidado aí com esses advérbios de tempo. Então vamos lá, vamos agora conhecer esses 10 tipos de introdução. A primeira é a mais conhecida, né, também a mais simples, a mais clichê, que é a chamada declarativa, introdução declarativa ou introdução por declaração. Você vai trazer uma afirmação, né, o ponto de partida mais utilizado. Ele deve ser forte para despertar o interesse do leitor em conhecer o argumento que você vai fazer nos seus dois desenvolvimentos. Então, o que é essa introdução declarativa? Você vai trazer uma afirmação, vai expor de cara o tema e depois trazer a sua tese, tá? Por isso ela é uma das mais clichês. Então tem que tomar muito cuidado na utilização desse tipo de introdução. Trouxe aqui um exemplo bem simples, né? O tema é sobre o jovem e a cidadania. As preocupações dos jovens apresentam-se abrangentes, né? Então percebam que de cara ele já está trazendo ali a questão de jovens e preocupação, né? Quer dizer que realmente os jovens se preocupam com alguma coisa. E aí ele vai citar quais são essas preocupações. Dão atenção às questões ambientais, à violência